eu queria começar, assim, o nosso estudo. E aí no final a gente fala mais um pouquinho, pode ser? Tá, começa. Então, vou tirar meu som aqui. Tá. Eu estou sentindo, deixa eu ver se está tudo certo aqui. O Luiz Carlos deve estar por aí, mas a câmera dele está ligada, mas ele não está. Mas está tudo certo, ele deve estar no entorno. Né? Então, vamos lá. Nós estamos discutindo o livro do Siddhartha Ribeiro, né, O Oráculo da Noite. Na reunião de hoje, nós vamos tratar do 9º capítulo, que chama Dormir e Lembrar. Dormir e Lembrar. Eu achei um título muito interessante, mas nesse capítulo tenho menos coisas para tratar em função do recorte que nós escolhemos. E ele é um capítulo que fala pouco sobre essa interface que a gente trabalha, ou seja, do sonho especificamente, com a vigília e a espiritualidade. Mas tem essa questão importantíssima, que é sobre o aprendizado. Então, isso já me motiva. Quer dizer, ela gerou também em mim uma questão, óbvio, que eu já coloco de início, que foi a questão que ficou para mim desse capítulo, né? Que é um capítulo sobre a função do sono, dos sonhos e como é que eles interagem no nosso aprendizado. Isso, obviamente, extrapola o tema da Bhagavad Gita, por exemplo, que a gente vem estudando, né? E é riquíssima, super atual. Mas, assim mesmo, tem um ponto aí de tangência que me chamou a atenção, que é como o sono representa esse desligamento do mundo exterior, que é similar à morte. Mas, com o sono, nós continuamos sendo afetados no nosso desenvolvimento. Ou seja, é como se fosse uma morte e uma certeza de que tem alguma coisa que continua depois da morte. Essa ideia do sono, né? Então, a minha pergunta é, em que medida as pessoas que valorizam mais as experiências vividas em sonhos são mais propensas a acreditarem na vida após a morte e na teoria da reencarnação, que é introduzida por Krishna no 2º capítulo, no verso 22, quando ele explica para Arjuna que o corpo não é mais que um veículo, uma vestimenta. Afinal, como comprovam os sonhos, mesmo quando a consciência se desliga do corpo, se desliga do mundo exterior, a consciência segue ativa. Nos mundos paradisíacos e infernais dos sonhos, no paraíso e no inferno, que a gente experimenta quando a consciência sai dessa realidade desse mundo e experimenta esses outros mundos. De onde nós recordamos, de onde nós retornamos, aliás, para seguir vivendo. Ou seja, nós reencarnamos. O espírito parece que desencarna, ou a consciência, quando a gente vai dormir, e ela encarna quando a gente acorda, né? Então, só para lembrar, o verso 22 da Gita diz assim, mais ou menos: assim como uma pessoa se desfaz de roupas desgastadas e veste roupas novas, da mesma forma, no momento da morte, a alma lança fora o corpo desgastado e entra em um corpo novo. Então esse é o capítulo 9, mas antes da gente chegar aí, já tendo introduzido, sempre é bom a gente ir entrando no assunto e fazer aquele apanhado geral, né, do que o livro trata, como ele foi se desenvolvendo e como nós chegamos até aqui, né? Lembra lá que no 1º capítulo ele foi tratando dos sonhos como um oráculo, lembrou de Freud, da psicanálise, falou do sonho ancestral, o sonho com os parentes mortos,
o sentimento de vida após a morte, o surgimento da noção de alma, a comunicação com os deuses, o nascimento do eu introspectivo. Tudo isso é o capítulo 1. A arte de imaginar, de sonhar acordado, né? O sonho da borboleta do chinês Zhuangzi, a desqualificação do sonho a partir de Santo Agostinho, a experiência com Lutero e o protetor dele, Frederico, né? Que sonhou que Lutero tinha sido o apóstolo Paulo, a experiência de Jung com a estrutura da psique que o leva a descobrir o inconsciente. Bom, já estou no capítulo 4 falando tudo isso, né? Depois, no capítulo 5, a ideia do... O capítulo 5 vai falar sobre o roteiro, o sonho como um roteiro de ficção científica e uma viagem astral. De novo essa ideia de que à noite a gente se descola, que a gente morre, vamos dizer assim, no certo sentido, apesar de nessa teoria aí da viagem astral, você ficar ligado por um cordão dourado, né, umbilical, e o teu corpo, e a tua alma sai do corpo, nessa teoria, né? Mas não importa. Esse capítulo trata dessa ideia do roteiro do sonho. Fala do caráter fantástico, né? Ou seja, em cada cena eu estava num lugar, mas ao mesmo tempo que era outro, num tempo que ao mesmo tempo era outro. Ou seja, existe essa condensação de personagens e paisagens. Então, até os personagens, às vezes, eu estava com uma pessoa, mas que não era bem aquela pessoa que eu conheço, era uma mistura daquela pessoa com uma outra pessoa. E toda essa coisa assim irracional no ambiente do sonho faz sentido. Faz sentido também o ambiente externo, nós vimos isso, foi tratado lá, né? Então uma coisa é você aprender a sonhar na faixa de Gaza, outra coisa é você aprender a sonhar na Finlândia, né? E também o lugar, mas também o tempo, ou seja, os idosos tem um tipo de sonho diferente das crianças, dos adultos, o tipo de emoções que afloram, né? Então, no idoso, o sonho já vai se aproximando de uma espécie de rito de passagem para a vida após a morte. Então, de novo, essa ideia de que, de fato, à noite, a gente experimenta essa morte. Por isso a pergunta que eu associei com a Gita, tangencialmente só, né? Porque é óbvio que a Gita não trata do aprendizado durante o sono. Bom, no capítulo 6 ele mostrou esse processo todo na nossa biologia, todo o nosso desenvolvimento, desde lá de 4 bilhões de anos, né, quando as primeiras reações químicas começaram a dar desenvolvimento aos ciclos circadianos, né, depois o surgimento das cianobactérias, a melatonina, 700 milhões de anos, com a função de captar a luz, né, gerar movimento. Então aí eu já estou no capítulo 6, né? Depois surge o sono nos peixes, dos insetos, nos répteis, nos mamíferos, nas aves e na nossa espécie a partir da Pangeia, lá há 315 mil anos. Então esse foi o estudo do capítulo 6, né? Onde você inclusive começa já a ter o sono de ondas lentas e o sono REM, que ocorreu há 75 milhões de anos. O capítulo 7 trata dessa bioquímica onírica, fala da posição horizontal do corpo, dos estados alterados de consciência, a pálpebra fechada, para iniciar a desconexão com o mundo exterior e a imersão em outros mundos, vamos dizer assim, né?
E o cérebro processando todas essas informações, né, na mesma intensidade da vigília. Né. Aí ele fala da estrutura do sono nessas duas grandes fases, fase não REM e fase REM, vai discutir esses ciclos todos, fala que dessa coisa que o conteúdo ilógico, né, e trata da química do delírio. O cérebro é uma verdadeira farmácia e a química é a engrenagem do sonho. Então, vai falar, inclusive, que durante o sono REM tem a produção do canabinoide anandamida, que se encontra na maconha. Isso é o capítulo 7º. Né? Aí explica as experiências ritualísticas dos indígenas do Amazonas com a ayahuasca, cipó dos espíritos, daime, tudo de uma maneira sagrada, feito de uma maneira apropriada, com fins de cura e propósito do equilíbrio daquela própria sociedade tribal. Né? Então, o que o capítulo 7 prova é que existe uma semelhança do estado cerebral induzido pela ayahuasca, por exemplo, com o sono REM. Esse é o capítulo 7º, né? Ou seja, o capítulo 7, acho que ele conclui, a gente pode dizer que ele atribui aos enteógenos a concretude das visões do mundo das almas, que nós percebemos de olhos abertos, exatamente como a gente experimenta quando está sonhando, né? Só que agora a gente experimenta com os olhos abertos. Por isso que esses sacerdotes religiosos têm esse contato com o sagrado e são esses mediadores do sagrado dentro da sua comunidade. O capítulo 8 vai falar da loucura, né? Da esquizofrenia paranoide, né? Dos pesadelos, as alucinações, quando você tem esse afrouxamento da lógica, que na verdade nesses sonhos dos esquizofrênicos não é diferente do sonho das pessoas saudáveis, eles dizem. Né? Então ele começa a fazer esse estudo, que vai chegar lá até a nau dos insensatos e aos manicômios psiquiátricos, né? E a exclusão que eles impõem até hoje, que foi objeto de estudo do Michel Foucault. Né? E a gente separa aí o que são as neuroses da neurologia e as psicoses da psiquiatria. Né? E lembra que Freud percebeu a origem orgânica das neuroses. Aliás, como é que é? A origem cultural das psicoses. Né? Então Freud vê que os sonhos podem ser utilizados na psicoterapia dessas neuroses, o que é diferente do surto psicótico, que é onde as pessoas se comportam como se estivessem sonhando acordadas, né? E aí, na verdade, você entra com a psiquiatria. Aí vem o interessante, que o Siddhartha traz essa questão, porque ele quer provar a tese dele, e ele prova, aliás, então isso é provado cientificamente, né? Que a psicose seria uma intrusão do sono REM na vigília. Né? E aí ele vai fazendo aquele estudo que as vozes, é normal ter o diálogo interior. A gente tem essas duas vozes, tudo mais nós. Mas quando essas vozes são de personagens que nos ameaçam, que são vozes mesmo quem está ouvindo, né? Aí você tem essa questão do psicótico. E é o Lacan que ajuda a trabalhar isso,
quando ele lembra que nós construímos nosso diálogo interior, o superego vai se desenvolvendo a partir das vozes dos nossos ancestrais, né? Então, é isso. Existe uma relação muito grande dos sonhos, com todas essas experiências que nos aproximam da mística. E aí uma pessoa, sei lá, mais cética, como o próprio Freud, vai levantar como argumento, por exemplo, que a religião seria uma espécie de neurose infantil. Aparece no 8º capítulo. E ele vai dizer, por exemplo, que a Bíblia, no Gênesis, mostra como Abrão, comandado por essas vozes estranhas, decide matar o próprio filho, Isaac. Ou seja, a antiguidade está cheia desses testemunhos de infanticídio. Não importa, a conclusão do capítulo 8º é a seguinte. Em suma, os sonhos revelam a estrutura da mente do sonhador. Ou seja, o sonho é a via régia para se acessar as estruturas profundas da mente. Então isso é o que nós vimos até o encontro passado. E hoje a gente vai entrar nessa área muito interessante, que é sobre a função mesmo. Eu lembro que o Fernando tinha lembrado do professor do curso anglo-latino, eu tive aula com ele, agora eu não lembro o nome dele aqui, mas eu tive... Pierluigi. Isso mesmo, eu tive aula com o Pierluigi. A Maria está chamando. Oi? Maria queria falar. Não. Então, e o Pierluigi dizia isso, sobre a importância que é, né, essa relação entre aula dada, aula estudada. Você não podia ir dormir sem ter feito a lição de casa, porque depois o sono te ajudava a você sedimentar esse conhecimento, né? Então o capítulo 9 comprova isso. Na página 167, agora já vamos colocar assim um pouco mais as páginas, porque esse é o capítulo que a gente está olhando, né? Então, na página 67 diz assim: não existe na obra de Freud nenhuma menção ao papel do sono no aprendizado. É apenas em Jung que essa função reparadora de preparar o sujeito para o novo dia é reconhecida. Então ele vai entrando no assunto, né? A memória do aprendizado, ela decai, existe um estudo sobre isso, de forma exponencial com o tempo, configurando uma curva do esquecimento. Está lá na página 167. O sono, após o aprendizado, ele auxilia na retenção das memórias. E aqueles que dormem logo após o aprendizado têm um índice de retenção maior que aqueles que não o fazem. E aqui eu quero abrir um pequeno parênteses, porque foi o único lugar que eu encontrei ao longo do texto, até aqui, onde existe um ponto minúsculo onde eu discordo total e absolutamente desse entendimento que o Siddhartha apresenta, né? Que é o seguinte ponto, que é essa experiência que a gente chama do Brahmakala. Brahmakala, para a gente do yoga, é esse horário sagrado que se inicia às 2 da manhã e vai até o nascer do sol, às 6 da manhã. O dia seria dividido dentro do yoga em 6 períodos de 4 horas. E esse período das 2 às 6 é o período dedicado à comunhão com o sagrado. Quando eu me acordo nesse período para fazer um exercício espiritual, ou quando eu recebo um ensinamento espiritual
nesse período, isso vem junto uma energia, uma Shakti, que as pessoas que seguem esse caminho místico sabem que eles precisam preservá-la. E o modo de eu preservar essa Shakti que eu adquiri quando eu participei de um evento, ou de uma cerimônia, ou de um aprendizado com o meu guru nesse período, o modo de preservar é o ir para o dia treinando na prática esse conhecimento adquirido. Então, nesse caso, eu tenho que discordar do Siddhartha, porque é contraindicado por todos os grandes mestres espirituais, né, que é fazer aquilo que assim, as pessoas, no início, até aprender essa ciência, geralmente caem nesse erro, né, que é terminar esse aprendizado, sair com toda essa energia e, ao invés de ir para a vida, para o dia que está nascendo, aí a pessoa se entrega a um sono por toda a manhã. Então, o que você faz com uma mão, a hora que você acordou, às vezes fora do teu horário habitual, você desfaz com a outra quando você se entrega a isso. Para a gente que já tem um hábito até de levantar mais cedo, às vezes Cássia levanta 2h30, 3, às vezes eu levanto 3h30, 4, né? A gente sabe que esse horário é tranquilo. Agora, seria... A gente pode até tirar, assim, às vezes um cochilozinho, que é saudável, vamos dizer, entre 5h30 e 6, antes de tomar o café da manhã, por exemplo, né? Mas se eu acordo, faço uma atividade e vou dormir para levantar 11h30, meio-dia para almoçar, eu vou acordar de mau humor, praticamente esquecido tudo que eu vivi na madrugada, né? E num tipo de ciclo que me vicia e que me mantém parado no mesmo lugar com a falsa ilusão de que eu estou avançando na vida espiritual. Então, nesse ponto, o Siddhartha, como ele é um neurocientista, fala com propriedade na neurociência, quando ele diz que sempre, depois de qualquer ensinamento, você tem que tirar uma soneca, né? Eu tenho que dizer que nunca, jamais foi isso que eu vi de nenhum dos mestres com quem eu interagi. E em toda a minha experiência foi o contrário, e para o meu aprendizado se consolidar, jamais foi isso que eu fiz. Agora sim, claro, durante o dia, depois de uma aula, depois do estudo, depois do trabalho, ou às vezes até depois do almoço, você tirar aquela soneca de 15 minutos, meia hora, sim, isso é uma coisa que a gente sabe, que ele provou cientificamente que isso é benéfico. Então, esse é o grande mérito que eu vejo no trabalho desse capítulo. Ele vai dar o exemplo dessa prova na página 173, que trata da reverberação onírica do jogo de videogame Tetris, que foi constatada até em pacientes com amnésia causada por lesões na região do hipocampo, pacientes que nem se lembravam de haverem jogado. Está na página 173. Na página 174, ele diz que esses experimentos, que foram publicados no ano 2000, demonstraram que os sonhos humanos realmente contêm elementos vinculados à experiência de vigília, que são os restos diurnos freudianos, né? Então, lá na página 176, ele afirma que essa redescoberta do papel cognitivo do sonho, do efeito dos cochilos durante o dia, né,
que é uma coisa recente, mas isso já está provado que funciona. Tem um registro, por exemplo, ele lembra lá na página 177, que Leonardo da Vinci, que viveu de 1452, ele diz aqui, até 1519, dormia vários períodos de meia hora ao longo do dia. Quer dizer, você tem eu até entendo isso, um esforço muito grande, um gasto muito grande, uma epifania. Depois daquele momento, você tem uma espécie de torpor, e quando a gente tem assim um descansozinho pequeno, disciplinado e regrado, isso é benéfico porque você se restabelece e se prepara para seguir à frente, né? Bom, ele faz esse estudo com relação ao aprendizado, ou o que é a memória, e ele mostra que existe, na página 178, ele diz assim, ó, deixa eu ver se eu leio aqui, que fica, deixa eu ler, porque aí fica mais, eu não tenho o raciocínio tão claro. O sono de ondas lentas é necessário para a consolidação de memórias declarativas. O que é uma memória declarativa? Por exemplo, quando eu pergunto qual é o sobrenome de Bob Dylan, eu vou buscar lá nesse lugar, nesse aprendizado, chama-se de memória declarativa. Então, o sono de ondas lentas é necessário para a consolidação dessas memórias, enquanto as memórias de procedimento necessitam mais do sono REM. O que é a memória de procedimento? Por exemplo, aprender a andar de bicicleta. Então ele mostra que durante o sono tem inclusive esses períodos específicos onde cada tipo de aprendizado é favorecido numa etapa do sono. Ou seja, o sono REM, ele vai dizer ainda, desempenha um papel importante nas duas memórias. Quando a tarefa, inclusive quando a tarefa é mais difícil, que exige maior integração cortical, que é na aquisição de um vocabulário novo. Bom, de interesse para mim, nesse capítulo, é isso que eu tenho a falar. Ele trata de outros assuntos, mas acho que se afastava um pouquinho assim do foco que a gente selecionou para discutir, né? Então, isso posto e dito, a gente vai passar para a discussão dos participantes e eu queria saber quem gostaria de abrir essa discussão, tendo em mente a questão que eu trouxe e a questão que a pessoa mesmo, que é a sua questão, né? Dentro desse capítulo, dentro desse olhar sobre o estudo, né? Se tem alguma coisa a comentar. Então, quem gostaria de começar, por favor, levanta a mão, uma coisa assim, para eu me sentir. A Silvia. Então, estou passando a palavra para a Silvia. Oi, gente. Então, vou falar rapidinho aqui, que por coincidência, não sei, tem 3 aspectos que me reverberaram aqui. Eu tenho uma pergunta. Essa reverberação onírica do jogo, Rubens, ele estudou que as pessoas ficavam com registro do jogo de uma forma muito, muito profunda, muito intensa, que o jogo passava da realidade para o sonho, para a cabeça? Peraí. Bom, tá aberto. Deixa eu ver se eu entendi. Esse jogo de Tetris, até onde eu entendi, ali no livro, é uma espécie de um joguinho que você vai montando e vai encaixando e não sei o quê. E mesmo pessoas que tinham uma dificuldade, que perdem a memória e nem se lembravam que tinham jogado, durante essa parte aí que agora eles têm condição de escanear o cérebro,
eles percebiam ali numa região de cérebro onde tinha essas reverberações que indicavam nitidamente que era daquela experiência do jogo, né? Agora, é só isso que eu sei. Não é que a pessoa nem que lembrasse e nem que aparecia, não precisava nem lembrar. Mas o registro ficava ali muito claramente que era aquele típico da experiência do joguinho. Teria que voltar lá na descrição de Tetris e saber mais sobre isso e aprofundar. Não é a minha especialidade. Assim, talvez quem esteja lendo com mais afinco, dos nossos colegas, pudesse comentar. A gente, quando estiver abrindo a discussão, essa é uma pergunta que eu acho que fica para o grupo, para a próxima pessoa que fosse falar, de repente pegando o gancho depois da tua fala. Eu não tenho muito a acrescentar, a não ser isso. Que para ele o importante foi constatar que isso é tão forte nesse jogo, que mesmo aqueles que tinham problemas de amnésia, que nem se lembravam que tinham jogado, ainda assim eles manifestavam essa arrumação que o jogo, porque o jogo tu faz tanto esforço, você está lutando naquela coisa ali para conseguir encaixar a peça e não sei o que, e aquilo é tão forte que isso reverbera, mesmo que você tenha um problema de amnésia, esqueça de tudo aquilo, mas o teu cérebro vai estar organizando esse conhecimento do mesmo jeito. Eu entendi. Então, mais ou menos, eu acho que a gente está na pista, depois tinha que confirmar mesmo o que ele quis dizer com isso, o que é. Porque o que acontece? Eu tive umas 2 experiências, há muitos anos atrás, que era, começando a época dos joguinhos, e tinha um joguinho chamado... eu esqueci o nome, mas era assim, era preto e branco, eram uns bonequinhos super mal feitos, que tinham que fazer uns buracos, fugir do outro. Mário? Não era Mário. Não, antes disso. Era incrível, eram 300 níveis de jogo, mais de 300. E era muito simples e muito intuitivo, e você acabava descobrindo comportamento, tinha alguns comportamentos previsíveis dos bichinhos que tinham que te pegar, e aí você acabava entendendo, e eram labirintos. Moral da história, amei esse jogo, só que um dia eu estava lendo um livro, e aí entre uma palavra e outra, eu ouvi o barulhinho do bicho, do meu bonequinho pulando. Aí foi aquele... Eu falei, bom, é melhor parar. Aí eu parei, nunca mais eu joguei nada. Porque o professor Antônio, que é da informática, deve, de repente, ter tido alguma experiência similar. Outra coisa, uma vez eu estava com um copo, e o copo caiu, e eu fiquei procurando o botão do undo para desfazer. De tanto que o procedimento de voltar, né, de desfazer, estava sedimentado no meu cérebro. E aí eu falo isso, mas as pessoas não acreditam. Esse pessoal que fica jogando esses jogos, qualquer tipo de jogo, entra direitinho no cérebro, interfere ali direitinho. Bom, a outra coisa é sobre o intervalo de dormir, né? Que a gente, às vezes, cria umas regras para a gente, ou com formação social, dos hábitos da sociedade e tal, e acaba a gente não contestando, não colocando em dúvida o que funciona e o que não funciona. Então, talvez alguma coisa funcione melhor para uns que para outros, né? Até por conta da atividade, da intensidade de atividade. Tem a questão que o professor Pierre falava, da aula dada, aula estudada, que quando você está numa aula, você está recebendo conteúdo, não de verdade você esteja aprendendo. Então, ele dizia que o aprendizado se faz depois que você pegou aquele conteúdo.
Você pega o conteúdo, você vai trabalhar em cima desse conteúdo, você vai ler, você vai escrever, você vai calcular, você vai pesquisar, você vai, enfim. Aí quando você teve a experiência, talvez por isso que no yoga, quando o mestre fala, você está tendo uma experiência. E aí você entrou no seu corpo, o aprendizado, o conhecimento, e aí sim, o sono, porque o professor Pira é mais antigo, né? Mais antigo assim, tem, enfim, não é o Siddhartha, enfim. Então, mas os estudos diziam que o sono, ele apaga a memória rápida que está alojada num determinado lugar do cérebro, que eu não lembro onde que é, e aprofunda a memória que já foi trabalhada durante o dia. Por isso que tudo que a gente insiste, faz, ele vai ganhando ele vai sendo realmente gravado como ele diz, uma coisa física mesmo. Ele diz, se você escreve bem fininho no papel com lápis assim, HB, aí de noite sai tudo. Agora, se você pega uma pedra, uma madeira e faz um suco, aí de noite o cérebro, ele é incorporado no cérebro. Outra coisa, outra é uma perguntinha também. A memória declarativa, que são datas, nomes e tal, qual o tipo de sono que otimiza essa memória? De ondas lentas. A memória de procedimento é o sono REM que ajuda, né? Ondas lentas. A memória de ondas lentas. O sono não REM. Ah. Mas o melhor disso é ir lá no capítulo, na página 178. Eu não comprei o livro. Eu estou aqui navegando pelas suas águas. Não confia em mim. Eu não sei nada de neurociência, eu só sou um curioso. Não, tudo bem. Eu também não estava intencionando aprofundar na neurociência, né? Mas a gente tirar essa experiência das descobertas para a gente compreender. Então, eu acho que o mais interessante aqui que ficou foi essa coisa que você falou, que os mestres dizem para, mesmo depois da experiência com o mestre, você não dormir. É interessante, né? Mas isso é falado assim mesmo para a pessoa não dormir? Não, por exemplo, a vida toda, desde que eu iniciei no yoga, com vários instrutores espirituais que eu passei, né? O primeiro foi Srivajana, e posso falar a última experiência com o próprio Francisco, ou quando você ia num congresso, depois de uma coisa muito importante, quando terminava uma coisa muito importante, se era uma coisa espiritual de alto nível, em geral você ia procurar um tipo de atividade, conseguia refletir sobre aquilo, ia viver aquilo. Agora, quem simplesmente se retirasse, vamos dizer, ia dormir, quando acordava e voltava para o outro painel, não lembrava nem o que tinha acontecido no primeiro. E essa era uma coisa forte, porque a energia que você recebe, quando você recebe a Shakti, a energia espiritual que eles chamam, quando tem essa transmissão, existe um estudo que fala sobre o que é o segredo de receber a Shakti. Existe toda uma teoria sobre isso. Essa é fácil de aprender. As pessoas aprendem em geral. Esse não é o segredo. O segredo é manter essa Shakti. Para não ficar todo dia igual um celular velho que carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega. Aquela bateriazinha aqui não presta para nada. Por quê? Porque o grande segredo é que tipo de vida eu levo para que aquele nível de energia que eu alcancei se mantenha. Vamos dizer, eu saí de uma palestra com um santo. E aí eu mal saí da palestra, você vê, as pessoas às vezes pedem silêncio, mantém o silêncio, fica numa atitude mais introspectiva. Mas vamos dizer, você sai da palestra e volta para a tua vida normal. Às vezes falando demais
e às vezes de assuntos que dissipam energia. Por exemplo, eu não quero falar nada não, mas aquele meu vizinho, aquele chato que perturba, que não sei o quê, 5 minutos depois disso, a essência da palestra foi embora. Por quê? Porque o tipo de energia para se manter a Shakti espiritual, ela é contrária a uma atividade mais mundana que dissipa a Shakti. Que é aquele estado que quando a gente vai para... Então, o grande segredo, às vezes para absorver a essência do ensinamento espiritual, às vezes até por disciplina. É até rigoroso demais, eu não acho isso assim tão certo. Mas eu já vi. Terminou o evento, você vai em algum lugar, você vai ficar em silêncio. Ninguém vai falar uma palavra. Tem lugar que é tão radical que já manda você ficar direto 10 dias, sei lá, 20 dias. Em silêncio. Que é para quê? Para aquela experiência que você está absorvendo, você não está dissipando. Agora, esse silêncio é silêncio necessário mesmo? Não. É silêncio de bobagem. Silêncio de palavras vãs. Silêncio de palavras nécias. Silêncio de atitudes nécias. Silêncio de vícios nos nossos hábitos. Se eu saio de uma palestra dessa e a fala que eu vou ter está em sintonia com aquilo, essa mantém a Shakti. Agora, se eu acabo de sair de uma palestra sobre o sagrado, a tolerância, o esforço espiritual para superar certos vícios, eu saio, meu Deus, que fome que eu estou. Mas é hoje que eu vou me deliciar, sei lá, no meu caso, estou louco aqui para pegar aquela barra de chocolate com leite condensado. Qualquer coisa assim, tanto faz. Mas se é alguma coisa que te desliga daquela... Acabou. Dali a 5 minutos, se você for para o papel, você não é capaz nem de se lembrar do que você viveu. Agora, se você sai em silêncio, com aquele focado, entendendo o que é aquela energia, você vai adquirir essa segunda capacidade da Shakti, que não é a função de Brahman, que é de criar a Shakti, né? A função criadora do universo. É a função de Vishnu, é a função mantenedora do universo. Tem a terceira, que segundo essas mesmas lógicas na linguagem metafórica, que é a função de reciclagem, que é de Shiva. Por isso que ele é o grande destruidor. Fala que é o Deus da morte. Na verdade, é a energia de pegar tudo que precisa ser reaproveitado e reciclado, então eu faço isso. Aí eu tenho as 3 funções que me permitem manter o nível da Shakti, e a partir daí, se eu mantenho, eu começo a minha ascese espiritual e mística. Agora, jamais eu vou me considerar num caminho de ascese se eu subo um degrau e desço 2. Subo 2 e desço 1. Vai passar 50 anos e eu estou exatamente no mesmo lugar. Mônica. Desculpa, Silvia terminou? Terminei, obrigada. Isso faz muito sentido para o aprendizado. Posso falar, perguntar também? O professor Rito tinha levantado a mão antes. Tá. Mas deixa eu perguntar, Pronto. Não, desculpa. Pode ir, Mônica. Pode ir. Não, é porque nesse assunto, né, a Silvia tá, 2 coisas. Eu também fiquei muito na dúvida com essa tua fala, né, Rubens? Porque essa coisa do aprendizado que você falou, de a gente quando recebe, eu não sei, eu acho que fazer uma shavasana, um relaxamento, não é dormir, não é receber aquilo e dormir 4, 5 horas, mas de repente você faz um relaxamento pensando naquilo e que pode até te levar uma sonequinha. Claro. Para mim funciona dessa maneira. Não, desculpa só interrompendo. Isso é maravilhoso, isso é totalmente indicado, foi o que eu disse. Isso está certo. Não. Aí eu estou de acordo, Mônica, só isso. De continuar assim, e a outra coisa que eu fiquei também com a pulga atrás da orelha é porque se o sono
se o filé do sono, né, é o filé noturno, né, onde a gente produz melatonina, então eu acho que a gente tem que aproveitar esse horário que você falou, de 2 às 6, seria o filé do sono, né? Quer dizer, eu estou procurando agora 11 horas tentar ir para a cama, né, para ler um pouquinho e dormir, porque aí eu acordo às 6 bem disposta. Eu preciso de dormir, senão eu não funciono. E eu também utilizo essa sonequinha de 15 minutos depois do almoço, que é a hora que eu até pego o jornal, que eu ainda sou traça, né? Ainda assino jornal de papel. E falando disso também, quer dizer, nós, quando fazemos o trabalho espiritual com a ayahuasca, depois a gente se reúne em volta da fogueira para solidificar o que a gente aprendeu. Às vezes uma pessoa está até angustiada porque viu uma coisa que não está compreendendo, tem outras pessoas que não saem do transe, e tem outras pessoas que tiveram algum insight. Então, essa roda de conversa, isso é importante, né? Mas dentro do assunto, né? Se você tiver eu queria que você falasse depois até mais disso, né? Se você tiver uma ideia, um insight, alguma coisa, e for fazer uma outra coisa, eu acho que aí é que eu não vou tomar posse desse aprendizado, né? Que tem até um mestre Gabriel, que é o fundador da UDV, que ele fala que está tudo no ar. Então, o conhecimento é você prender o que está no ar. O aprender é isso, né? Ele falava isso lá da UDV. Então, era isso que eu queria acrescentar, né? Sobre essa conversa aí do horário, que eu ainda fico meio achando que o filé do sono é esse filé de meia-noite às 6, assim, né? Que quem tem necessidade de dormir 6 horas. Então, Mônica, eu concordo com absolutamente tudo que você disse, né? A noite é para dormir. Agora, alguns religiosos vão dormir muito cedo. Por exemplo, se eu vou dormir 8 da noite. Entendi. Aí o que acontece? Você já acorda disposto, 2h30, 3. E esse horário é o horário onde eu estou propício a sonhar acordado. Ou seja, ter experiências espirituais. Então, mas não é para sempre. Às vezes, mesmo que eu tenha o hábito de acordar às 6 da manhã, quando você vai participar de um retiro espiritual, às vezes um trabalho mais intenso, fazer um yagna, que eles chamam, uma coisa assim, eles se convocam para o horário da madrugada. Às 4 da manhã, é isso mesmo. Então, por quê? Mas é para isso. E aquilo que eu falei de silêncio é exatamente isso que você falou. Se quando eu sair dessa experiência, eu estou com outras pessoas e nós vamos solidificar esse conhecimento, isso é silêncio. Porque é ausência de ruído, silêncio na ausência de ruído. Ruído é tudo que gera interferência e que faz com que essa sintonia que eu estabeleci se perca. Agora, quando eu, pela minha fala, pela interação, pela minha atividade, por qualquer coisa, pela minha lucidez, eu continuo com esse trabalho, está tudo certo. Quando eu faço essa sonequinha, está tudo certo. Se depois de muito cansado, de algumas horas e tudo solidificado, eu precisar dormir, também está tudo certo. O que o mestre ficaria muito bravo, isso eu vi várias vezes, se depois de uma madrugada de ensinamento, né, ele passa pelos dormitórios das pessoas e ao invés de ver a pessoa se envolvendo numa atividade que proporcionasse você gerar uma energia calórica no teu corpo para continuar em sintonia, refletindo sobre aquilo, se você se entrega a um sono como se fosse, já que eu não dormi essa noite, eu vou me dar o direito de dormir a noite inteirinha de novo. Não, aí você perdeu o objetivo espiritual. Agora é o professor Rito, né? Bom, pessoal, eu já confessei aqui a minha dificuldade com sonhar. Mas quando ela falou de informática, eu me lembrei que nas décadas de 90, sobretudo
final de 80 e década de 90, uma época muito intensa em implantação de tecnologia nas grandes empresas, a gente teve um problema, porque o sistema já estava implantado nas empresas, e a gente tinha que implantar as novidades que saíam numa velocidade estonteante. E nós que tratávamos da implantação das novidades na empresa, eu trabalhei 40 anos no setor elétrico brasileiro, Furnas, sobretudo, a gente tinha que trabalhar de madrugada. A gente tinha que, porque de dia a empresa funcionava, e nós chegávamos no final da tarde na empresa para arrumar as coisas. Lá quando a empresa parava, lá para as 8 horas da noite, a gente começava a trabalhar. Eu estou dizendo isso para falar o seguinte: primeiro, tecnologia, aprendizado de tecnologia, tem um pouquinho de racionalidade e uma quantidade enorme de intuição. E nós, de madrugada, a gente fazia coisa que nem nós acreditávamos. E depois tínhamos uma dificuldade enorme de explicar. Ah, como é que você fez isso? A gente começava a explicar para a pessoa, e quem não tinha participado daquele ambiente, daquela jogada ali, daquela coisa, a gente às vezes faltava a palavra para explicar, às vezes a gente não entendia. Não vai usar que vai dar certo, mas a gente não entendia. Isso aconteceu demais, né? E eu estou agora tentando entender essas coisas que você fala, e fico pensando que isso hoje, com tecnologia, piorou, né? Todo mundo que está aqui na reunião sabe usar celular, usa o celular, apanha, né? Meu som entrou, meu isso não entrou, mas você nunca foi numa sala de aula para aprender isso, né? Quer dizer, você vai aprendendo isso meio numa zona de aprendizagem, se é que isso é correto dizer, que está meio fora do nosso controle. E a gente vai aprendendo. Eu fico achando que se eu tivesse esses conhecimentos mais interessantes sobre sonho e sono naquela época, eu teria sido mais produtivo, né? Porque aquilo funcionava tudo de uma coisa muito experimental e muito motivado por problemas reais que a gente tinha que resolver. Porque no dia de manhã, no outro dia de manhã, a empresa tinha que estar funcionando. Então a gente tinha que botar, ainda que precariamente, deu tudo errado. Então a empresa vai funcionar de maneira precária, mas vai funcionar. A contabilidade, pagamento, a luz acesa, os sistemas de controle elétrico, eles tinham que estar funcionando. Eu queria registrar, era que o que nos espantava naquela época era a quantidade de novidade que brotava do grupo como aprendizado tecnológico. Eu sei que isso às vezes é complicado, mas era como se nós estivéssemos tendo uma aula do espaço ali, porque as coisas iam acontecendo e nós íamos somando aprendizados e as coisas iam se resolvendo, né? E isso se dava de madrugada. Bom, minha análise disso, porque eu também trabalhava de dia durante boa parte do tempo. De dia é muito dispersivo. E a gente tem tempo, vem cá, vamos conversar aí, estamos cansados, vamos tomar um cafezinho ali e tal, vamos parar. Na madrugada, a gente não tinha alternativa. Tinha que dar certo. Ainda que desse errado, uma gambiarra tinha que estar pronta no outro dia. Quer dizer, esse compromisso, eu acho que afeta a memória, inteligência, reflexão, mas, sobretudo, intuição. A sensação que me dá é que era, sobretudo, assim, intuição. Eu queria te pedir 2 favores. Você falou aí muito rapidamente, você podia nos disponibilizar as 3 etapas da yoga. Você falou aí há 15 minutos atrás, da yoga. E a relação com esse sono aprendizado em Brahma, Shiva e Vishnu, né, que você também falou aí muito rapidamente, assim, numa observação. Se você pudesse... Está lembrado, não? Peraí, a relação com Brahma, Shiva e Vishnu, sim, que é a etapa da... Aprendizado e sono e retenção. Isso. E retenção de aprendizado. Porque Brahman é a divindade, é o arquétipo da criação. É Brahma, não Brahman, Brahma, né? A pessoa, não Brahman, o conceito impessoal. A pessoa de Brahma é o arquétipo da criação. Então, atrair a energia, a Shakti, criar essa energia, desenvolver essa energia em nós, é uma função de Brahma, vamos dizer assim. Agora, depois, a segunda função, a de reter a Shakti,
Ou seja, é a própria função cósmica de Vishnu. Ele é o que mantém o universo. Assim como Brahma foi o que criou o universo, Vishnu é o que mantém o universo. Então a função de manter a energia é de Vishnu. E a função de reciclar e reintegrar, eu prefiro ver assim do que dizer que ele é o Deus da destruição, o Deus da morte, que ele também é visto assim, Shiva, né? Mas na verdade é porque ele reprocessa, para que a vida ressurja, ele recicla. Então esses três são os três momentos para eu lidar com o que eu entendo como a Shakti, ou seja, como esse dom de fazer nascer em mim as intuições, me aproximando quase daquilo que os filósofos sonham até hoje em descobrir, que é a lógica da descoberta científica. Como é que se chega a uma descoberta científica? Já se tentou isso por todos os caminhos teóricos, ninguém conseguiu escrever uma linha sobre isso, sobre como se dá esse processo. Como é que eu chego a essa intuição? Que é exatamente isso que a gente está tratando. Como receber essa Shakti, como manter essa Shakti, como reprocessar. E como existem alguns horários que favorecem isso. E como esse horário que a gente chama de Brahma Kala, ele é propício, como é o horário de dormir, ele é propício a se sonhar acordado. Ou seja, para se acessar esses mundos transcendentais. Então essa é a parte do yoga. Agora, a parte da Shakti. As três partes do yoga, eu sinceramente não me lembro de ter falado isso. Não sei nem do que se trata. Assim, agora para lembrar. Se alguém me falasse uma palavra que eu disse para me lembrar a minha memória, eu podia voltar a isso. Ok. Mas eu não sei. Você falou muito rápido, eu também estou anotando as coisas, não consegui anotar. De repente, você vai lembrar depois. Porque agora eu não consigo nem saber o que é. Foi a memória declarativa e a memória de procedimento? Mas eu não falei de yoga aí, né? Falei? É. Não. Eu sinceramente não lembro. Assim, não... Tá bom. Foram os 4 períodos que a yoga divide o tempo. Ah, Foi sim, isso. aí sim. Aí sim. O yoga, não todos os yogas, obviamente, né? Mas algumas tradições místicas, inclusive essa que a gente está conhecendo mais de perto agora, né? Que busca aí na essência dos textos sagrados, né? Essência em sânscrito quer dizer Shuddha, e sagrado Dharma, né? Então aquilo que está buscando a essência do sagrado, eles têm, dentro de toda a sua disciplina, rotina espiritual, a divisão do dia em 6 períodos de 4 horas. E o primeiro período, eles chamam de Brahma Kala, que é esse das 2 às 6 da manhã. Mas eu posso, depois vocês me lembrar, eu te passo onde isso aparece, eu tiro uma foto do livro com esses horários. E é claro que tem uma simbologia, aquele modo de escrever meio figurado, para dizer o que é mais propício em cada horário. Mas é como você disse, a gente consegue perceber isso, que o trabalho da manhã é de uma natureza, o trabalho da tarde é de outra natureza, o início da noite é de outra natureza, o início da madrugada é de outra, e o amanhecer é de outra, para começar o dia, né? Então, eu posso te enviar isso depois, sem problema. Obrigado. Aliás, eu vou colocar no grupo essa página, aí fica para todo mundo. Tá? Boa. Eu quero falar. Posso falar? Então a Aninha agora, né? Tá bom. Uhum. Eu acho que aqui tem 2 coisas. O primeiro capítulo, ele está falando sobre dormir e lembrar. É uma coisa específica. Eu até lamento que a Valesca não esteja participando, porque exatamente ela fez hoje teve um encontro lá da UESA e não está participando porque ela foi dormir. Quer dizer, ela fez um encontro espiritual e, terminado esse encontro, às 6 horas da manhã, ela foi dormir. Achou conveniente emendar com a nossa prática. Por quê?
Aí é onde que eu quero chegar. A gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é você lembrar, você reter e lembrar. Está falando de cognição. Então, para você lembrar, se você está querendo ou fazer o trabalho lá, um trabalho intuitivo, novo, ou você está querendo lembrar de uma coisa que foi te ensinado, tá? Aí eu até falo, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre o aprenda dormindo, aprenda inglês dormindo. Então, são gravações que você coloca para dormir, e aí vai ouvindo o texto em inglês, e depois de algum tempo você se acostuma com o vocabulário, e tem muito aprendizado, mesmo não sendo uma aula. São textos que te levam, inclusive, a dormir. Porque, como você no início não está entendendo, você vai ouvindo aquela ladainha, como se fosse um mantra, e vai dormir. E ali, você, com uma determinada metodologia, você aprende um vocabulário. Tá? Isso aí é uma metodologia. Aprenda dormindo. Depois você vai lembrar. Quer dizer, existe uma atividade cerebral no sono, que todo mundo aqui já está sabendo, e o Siddhartha coloca isso muito precisamente, que é você ter uma possibilidade de cognição, de aprendizado durante o sono. Então, você usa ele para... você estuda alguma coisa, eu na véspera do vestibular fazia isso muito, e dava certo. Eu estudava antes de dormir, aí começava a estudar, aí meu olho caía, fechava. E aquilo era a última coisa que era trabalhar no meu cérebro. Então, eu no dia seguinte, quando eu retomava desse ponto, eu já retomava com uma forma assim, mais como assim, ancorada de conhecimento. Agora, outra coisa que você, Rubens, está colocando, e aí seria a Valesca para falar melhor, é essa questão da inteligência espiritual. Ela é uma inteligência diferente que é trabalhada quando você está fazendo essas outras práticas que não são de uma cognição, de um aprendizado específico de memorização, que é esse capítulo, é a memorização. Eu acho que a inteligência espiritual, ela até nos move para elaborar questões que são existenciais e que viver experiências que transcendem esses limites da existência, que são essa dimensão diferente que é alcançada quando você está no sono. Então, para essa inteligência espiritual, talvez aconteça isso que você está falando, apesar de que eu acho que sempre quando eu penso num monge retirante, eu vejo ele de olho fechado, fazendo uma introspecção, completamente fechado para o exterior, e ele pode estar dormindo, não sei porque ele está de olho fechado, ele pode estar dormindo, e está tendo uma experiência espiritual. Agora, a experiência, a inteligência espiritual, ela orienta a existência e dá um sentido à vida. Um indivíduo pleno, ele tem que ter a cognição e tem que ter essa espiritualização. E são dois lados que mexem com o cérebro, não existe um só. Então, se a gente está colocando sobre essa questão do sono, que o Rubens coloca, eu acho também, aí eu quero botar a minha experiência pessoal, se eu tirar uma soneca durante o dia, ela pode ser até de menos de 1 hora.
porque eu estou sentindo essa necessidade. Se eu estou cansada, ou estou lendo um livro e aí dou aquela cochilada, quando chega no horário noturno, eu não consigo adormecer com facilidade. Então, eu procuro não dormir de dia, apesar de que culturalmente eu conheço várias pessoas, inclusive acadêmicos lá na universidade, colegas meus lá de departamento, que tiram um cochilinho. Sabe, eu conheço, sempre trabalhei em ambientes que tem pessoas que dão uma dormida para poder se recuperar e ter condições de fazer um trabalho de uma forma melhor, em que a mente está mais recuperada. Talvez assim, deu aula pela parte da manhã inteira, deu uma aula prática, de 8 a meio-dia. Aí vem, almoça, você não consegue ser muito produtivo se não tirar um determinado cochilo. Eu vi já várias pessoas fazendo isso, de menos de uma hora. Agora, eu não tenho esse hábito. Eu acho que é um hábito cultural. Eu acho que você e Cássia já têm, culturalmente, esse hábito de acordar 3, 4 horas da manhã e ter uma atividade. Depois podem até tirar esse cochilo antes do café. Agora, tem várias coisas que estão ligadas com o que a gente já trabalhou aqui no grupo, que é essa questão até do jejum. Você de noite, se você dorme 7 horas, você fica em jejum 7 horas. Durante o dia você se alimenta, às vezes 8 horas da manhã, depois você almoça meio-dia, 1 hora da tarde, são 4 horas. Essa coisa de ficar em jejum, ela também ativa determinadas regiões do cérebro. A gente está falando sobre uma área que está em pleno movimento. Agora, então, o que eu quero colocar é que cada pessoa, isso a Mônica também tocou, acho que cada pessoa desenvolve o seu hábito e ela percebe que funciona, o cérebro vai funcionar bem, ou assim, ou assado. Eu procuro não dormir durante o dia, a menos que eu esteja sentindo que o meu corpo ou alguma coisa está pegando, que eu estou ficando resfriada, eu sinto logo uma necessidade de dormir, porque senão, quando chegam 11 horas da noite, eu não consigo dormir. E o que tem acontecido agora na pandemia é que eu tenho ido dormir cedo e tenho acordado realmente nesse horário. E aí eu não me levanto por falta de hábito, eu não me levanto para fazer alguma coisa que poderia ser muito produtivo, mas eu fico fazendo uma meditação naquela etapa de vigília, entre 4 e 6, que eu não sei aonde eu estou exatamente, mas eu faço isso comigo para esvaziar e tenho acordado assim, muito calma, muito bem disposta, para, durante o dia, fazer as coisas. Agora, para terminar, eu queria compartilhar uma coisa que eu acho bem interessante que você trouxe aí, que é sobre essa questão de determinados jogos. Os jogos, a Mônica colocou, eu me lembro bem desse jogo também, que ia comendo as coisas e tinha era um labirinto, sei lá, que a gente tinha que descobrir para ir comendo as coisas. Mas esse era um jogo muito rudimentar de início, mas ele tinha uma determinada proposta que estava por detrás dele, que é ativar determinados percursos cerebrais. E hoje em dia, quer dizer, que passados 30 anos em que você tem toda essa metodologia de jogos
incorporada na cognição, a gente sabe muito bem que motiva o aluno, seja ele de primeiro grau, segundo grau, da universidade, se você faz um jogo, as pessoas ficam mais dispostas a desvendar o desafio, né? E até procurar na internet conhecimentos para aquela gincana, para aquele jogo. E o que eu ouvi mais recentemente de um médico, até que estava sendo entrevistado na CNN, ele fez menção, ele estava falando sobre essa questão de cognição, de estudo, né? De você estudar. Ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que tem um determinado jogo, que eu não anotei o nome, que foi desenvolvido para essas crianças que apresentam déficit de atenção no aprendizado e que dão muito trabalho a um professor, porque elas não param quietas, que o cérebro parece que está numa atividade excessiva, e ela perturba muito, ela perturba demais uma sala onde as outras crianças não têm essa atividade cerebral nesta velocidade. Essas crianças são inteligentes, mas elas são... talvez a inteligência espiritual esteja faltando, mas o que foi colocado por esse médico foi desenvolvido um jogo que já está acessível para esse pessoal neurologista mesmo, que esse jogo, essas crianças ficam motivadas pelo jogo, e esse jogo faz exatamente isso, ele ativa determinados percursos cerebrais, e esse percurso que é ativado dá uma determinada metodologia para o cérebro, que começa a adotar esse tipo de metodologia, tá? Para dar sentido ao aprendizado e até, no caso da inteligência espiritual, seria procurar sentidos à vida, porque a inteligência espiritual, ela, para a gente ter a felicidade, você tem que dar um sentido à sua vida. E não é numa aula onde se está trabalhando coisas para lembrar, de conhecimentos, né, para você ir construindo como tijolinho de construção um conhecimento mais aprofundado de um assunto. Não é sobre isso, eu acho que ele está falando nesse capítulo, dormir e lembrar. Talvez eu não esteja entendendo, como eu não li, né, que ele esteja dizendo dormir e lembrar do sonho. Tá? Eu estou encarando sobre a neurocognição. Claro. É você, a partir do sono, você ancorar conhecimentos, como essa coisa aprenda dormindo, ancorar conhecimentos que você, quando retornar a eles, você já está com aquele conhecimento mais sedimentado. É isso que eu queria dizer. Vou falar uma coisinha e depois eu te passo. Maria. Eu sei, mas eu vou falar. Estou mediando. Oi, eu posso falar um pouquinho? Mônica, deixa eu só responder uma coisinha, eu te passo a palavra, depois a Maria, porque a Ani mencionou a Valesca, e eu preciso deixar muito claro aqui, cada caso é um caso. Vou dar um exemplo típico. Vamos supor, a Cássia vai para o Canadá dar uma palestra, tem jet lag, vai participar de um seminário, está no ar há 20 e tantas horas, fez toda a atividade, participou do seminário. O seminário acabou no horário dela aqui, 6 horas da manhã. Horas! É óbvio que ela vai dormir e se restabelecer e está tudo certo. Porque cada caso é um caso. Então, eu não sei exatamente qual foi a experiência da Valesca, nem a quantas horas ela estava acordada, nem o tipo de, como a Ani comentou muito bem,
como o tipo de vivência que ela teve na madrugada. O meu exemplo, eu não sei qual é a Valesca, não sei se é o dela. Por isso que não é o nome dela que eu estou falando. Se foi uma instrução que te colocou num estado espiritual diferente, aí a regra é, nesses casos. Aliás, se eu vou ter uma reunião dessa, eu me preparo antes. Eu já não posso ir para ela cansado, ou, sei lá, de overdose, ou comido muito. Eu já sei, olha, no dia tal, às 3 da manhã, vai ter essa atividade. Eu já me preparo antes para ela, para chegar inteiro nela. Aí, quando eu tenho essa experiência que eu tive nesse horário, aí, se é uma experiência, não estou falando dessa da Valesca, se é uma experiência onde eu entrei num estado espiritual diferente, eu passei pela experiência de aprender o que é a Shakti, de absorver a Shakti. As outras etapas do conhecimento são como reter, como fixar essa Shakti. Então, nessa hora não é hora de dormir. É igual o professor dizia, você primeiro tem que sedimentar. Depois, assim, é claro que quando você dorme, você sedimenta isso. Agora, é diferente de você se entregar um sono antes da hora. Eu não estou falando do caso da Valesca. Estou falando de uma experiência espiritual, como eles recomendam, se você se preparou. Aí a soneca pode fazer bem, mas cada caso é um caso. Outra coisa, é óbvio que o shavasana, o relaxamento, a meditação, isso aí é uma atividade intensa. Não pode se confundir, tem gente que confunde, meditação com torpor, com um estado de transe quase, inconsciente. Não, meditação é super consciência. Se eu estou com o meu nariz batendo no umbigo, isso aí não é meditação. Né? Então, se eu acordei de manhã porque estou sem sono, e se eu fico 2 horas na cama em meditação, é porque minha cabeça está num estado que está processando uma série de coisas. Ainda que a mente possa estar parada, eu estou contemplando o universo com foco, com atenção plena. Né? Agora, se eu estou ciscando, dormindo, acordado, desligado de mim, né? Isso aí é anti-meditação. Então não é isso. Então, no caso da Ani, que diz que vai dormir cedo, acorda cedo, levanta de manhã e faz meditação antes do café, esse estado é igual você trabalhar na enxada, em termos de atividade para o teu bem físico. Né? É diferente de você estar enrolando na cama de lado, virando de lado para lado. É outra coisa. Né? Então a soneca pode ou não assim ser boa, o jejum é claro que é bom, né? E a experiência, se tem a ver com a Valesca ou não, é só ela que pode dizer. Né? Agora, o que eu estava descrevendo aqui não é isso. Não sei o que ela... Porque eu mesmo, pode acontecer, qual é o problema? Eu já fui dormir às 6 da manhã muitas vezes, até saindo lá do Francisco. Vamos dizer, eu cheguei de viagem, tomei avião, cheguei lá na fazenda, já estava sem dormir não sei quantas horas. Vai ser às 3 da manhã, vamos fazer uma vigília. Então nem vou para a cama, não vai dar tempo. 10 horas tem conversa, 11 horas tem isso, meia-noite não sei o quê. Quando eu vejo é 3 da manhã, vou participar do evento. O evento acaba 4, 5 da manhã. Aí você vai, toma um banho, faz qualquer coisa. Fala, eu não estou aguentando, eu não vou tomar café agora. Eu preciso descansar um pouco. Tá tudo certo. Né? Que eu acho que é o caso da Valesca. Então, não tem nada a ver, em princípio, com o caso da Valesca. Agora, se a pessoa está... Eu vou passar a palavra para a Mônica, só para fechar isso, porque eu sei que isso é polêmico e pode me colocar numa situação difícil com a própria Valesca. Também não quero isso. Né? Então, eu sei, se é o caso, só para dar um exemplo. Vamos supor, eu acordei, eu participei de um evento às 3 da manhã e eu tenho uma outra atividade. Aí tem aquelas 2 vozezinhas em mim. Tem o diabinho e tem o anjinho. O anjinho diz, meu amigo, você não está cansado, você recebeu uma energia interessante. Se você se esforçar um pouco mais e participar dessa outra atividade, que é a tua responsabilidade, que você vai... O teu lucro é maior.
E se eu disser, eu prefiro ir dormir sem uma razão para isso, é claro que aquela Shakti vai embora. Só nesse caso ela vai embora. E eu já fiz isso também, assim, porque estava cansado. Vamos dizer, como eu falei, eu saí das 6 da manhã, aí chega lá e Francisco diz, o pessoal passa avisando nos quartos. Francisco está dizendo que vai ter uma reunião lá embaixo agora, não sei o quê. Sinto muito, mas eu dormir lá e dormir aqui, eu prefiro dormir aqui. No meu quarto, na minha cama. Não vou, né? Agora, se eu disser, peraí, eu acho que eu consigo ir porque eu estou atento. Eu não vou me entregar ao sono agora. É outra história. Então é isso que os mestres espirituais cobram, é isso que eu estava dizendo. Então não é o caso da Valesca, como a Anny trouxe. Não é disso que eu estou falando. Pode ser que seja, sei lá se é, mas é ela que tem que dizer. Então desculpa ter me estendido, porque eu não quero... até a função nossa aqui. Cada um é livre do seu caminho, né? E a gente tem um maior respeito pelo caminho de cada um e as opções de cada um. Então, só para deixar isso claro. Mas eu queria passar a palavra para a Mônica. Depois não lembro se alguém mais tenha chamado, mas a gente vê. Não, eu vou ser rápida. É só para... queria responder a Anny, quer dizer, concordando lá com o negócio da vida que você falou, desculpa, não estou me colocando. O jogo Tetris lá que ele fala, então, cada vez vai ficando mais difícil, né? Então, a pessoa, ela quer estar na vida, né? Então, o jogo funciona como se estivesse pedindo uma presença da pessoa, sabe? Aí que eu queria falar isso, que me veio essa sensação, né, que o jogo foi importante por isso, né? Que pessoas com amnésia, doentes, elas percebiam através do jogo que elas podiam estar na vida, né? E ia ficando mais difícil, os blocos iam... Né? Eu tive essa imagem, né, quando eu li o livro, e quando você falou uma coisa que está na vida, né? Está na vida é isso, é a presença, né? Era só isso. Alguém quer continuar? Maria, né? Então vou passar para a Maria. Quando você fala de onda lenta, ondas de baixa energia? Bom, gente, eu quero primeiro agradecer a Cássia. A prática foi, assim, muito bom, me senti muito bem. Até no começo eu tinha comentado com o Rubens que eu tive uma ansiedade a semana passada, e é o medo que nós estamos vivendo, não é? Então, medo inconsciente, porque as práticas a gente tem para a gente conseguir. Aí eu tive muito tensa, esse medo mal localizado. Enfim, essa prática da Cássia hoje foi maravilhosa para mim. Eu estou sentindo muito bem, graças a Deus. Agora, do capítulo aqui, eu estava sempre pensando que o Leonardo da Vinci, ele dormia vários períodos de meia hora ao longo do dia. Eu não faço isso, gente. Eu não faço. Eu acho que eu tenho que começar a treinar, a praticar isso. Me lembro que quando eu morava em Minas, eu sempre, depois do almoço, eu tinha um pequeno cochilo de meia hora no máximo, e era muito legal, me fazia bem. Mas desde que eu estou aqui no Rio, há mais de 30 anos, eu acho que eu nunca fiz esse cochilo. Então, eu quero agora começar a fazer esse treinamento. E a respeito depois de cada aprendizagem que a gente faz, pratica, cada aprendizagem, eu sempre procuro a harmonia. Por quê? A harmonia com o universo, com as pessoas, com tudo, só pode fazer com que tudo flua bem nas nossas vidas. Graças a Deus, eu não reclamo de nada, ou de quase nada. Às vezes a gente dá um deslizado. Mas, então, é essa harmonia
que a gente tem que fazer depois de um aprendizado e não reclamar, estar sempre em harmonia. Então, era isso que eu queria fazer. Muito obrigada. Beijo. Grato, Maria. Eu queria... Acho interessante a fala da Maria sempre, ainda mais que ligou com a prática e com a ideia de harmonia. Isso aí é tudo. Se eu, para alcançar isso, se eu preciso tirar a soneca, se a soneca vai me dar insônia à noite, aí é cada um. Nós somos seres únicos no universo. Cada um tem a sua disciplina pessoal. E a gente tem que encontrá-la com essa honestidade de saber que aquilo que nós estamos fazendo é em busca do nosso melhor e dando o nosso melhor. Se existe essa necessidade de estar nesse caminho, é para cada um. Um tira soneca, o outro não tira. Um levanta mais cedo, o outro levanta mais tarde. Porque nesse princípio da grande liberdade, né, e honestidade intelectual, esse é o segredo da jornada espiritual, até onde eu entendi dos mestres, que é a via de libertação. Mas essa libertação começa com a gente sendo honesto com a nossa própria honestidade, honesto com nós mesmos, né? Então, eu achei muito apropriada a fala da Maria também, e eu acho que todos, só faltou a Cássia falar na primeira rodada, eu não sei, então agora a Cássia vai falar um pouquinho. Primeiro, gente, eu ia só lembrar que eu recebi do Consulado da Índia a programação que hoje do Dia Internacional do Yoga, e eu vou passar para vocês, que tem programação o dia todo pelo YouTube. E aí eles mandaram a programação, o link, agora eu vou passar depois para vocês, tá? Essa questão desse capítulo também, eu tinha algumas experiências para falar. Por exemplo, de ter alguns sonhos, onde depois de ter muito tempo a gente discutindo ou trabalhando num assunto, quando a gente ia dormir e aquilo lá parecia que vinha a solução. E durante o sonho, durante esse aprendizado que a gente estava buscando, depois de muito esforço, ele vinha em sonho. Isso aconteceu algumas vezes comigo durante a época da universidade, mesmo como professora, quando eu me deparava com um problema muito difícil. Mas aí vinha a solução em sonho, eu acordava e aquilo punha no papel, ou colocava, de alguma forma materializava aquilo que eu tinha visto em sonho. E essa questão de acordar de madrugada, para mim, isso hoje é algo que me traz um bem-estar imenso. Assim, de eu levantar, às vezes 2h30 ou 3 horas, ficar num período de meditação em silêncio, é algo que me faz assim pensar em tudo que eu poderia estar realizando, em tudo que eu poderia melhorar na minha vida. Então, eu digo assim que meu dia ele é muito mais rico quando eu tenho essa disciplina, porque às vezes a gente acaba falhando e eu sinto que o dia é mais difícil, mais arrastado, porque acho que tudo isso que eu vim aprendendo ao longo desses anos, o que eu vejo é porque eu até tenho uma experiência que é estranha, né? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de acordar de madrugada, mas a minha casa, com 5 irmãos, eu dormia no quarto com meu irmão, e não era uma casa muito grande, 5 filhos, meu pai e minha mãe, 7 pessoas, em 3 quartos. Eu me lembro que eu sempre acordava, eu descia, eu tentava me esconder na cozinha, mas quando eu acendia a luz, minha mãe me chamava, porque era uma coisa que para eles era totalmente fora daquela normalidade, do que eles estavam acostumados a viver. Isso até me dava um certo... Eu tinha até uma angústia, sabe? Porque eu acordava, às vezes eu tinha uma lanterninha que eu punha do lado da minha cama para não incomodar ninguém. Mas isso, depois que a gente se casou, que já era um certo hábito no Rubens, aí para mim foi uma coisa mais tranquila, porque eu comecei
a viver algo que eu já tinha essa ansiedade, essa ânsia de viver desde adolescente. E ainda mais do que tudo, né? Hoje, quando a gente fala, não, eu meditei durante aquele período, o que a gente tem que buscar é meditar, a vida da gente ser a meditação, né? A meditação na ação. Então, às vezes a gente tem falhas, como a Maria falou, a gente cai, mas levanta outra vez e tenta corrigir aquilo que trouxe tristeza, um peso. E acho que isso é algo assim muito importante. A meditação na ação é algo que eu trago durante agora, né? Nos últimos anos eu tenho me perguntado muito como que eu consigo manter um estado de meditação que eu tenho durante o Brahma Kala, durante todo o meu dia. E também concordo com o Antônio quando ele falou da questão da intuição. Como é importante a intuição na vida da gente. Às vezes falta o conhecimento, mas se você está ali todo dia, né, tentando fazer o melhor, muitas vezes as coisas aparecem intuitivamente. Né? Não é que vem do nada, vem de um esforço de trabalho, de pensar no que é melhor. Eu acho que a gente até viu isso um pouquinho ontem no filme, né? A pessoa falando da intuição, a meditação, a intuição na ciência. Acho que isso que falta um pouco nas pessoas para fazer a boa ciência, né? Não é só conhecimento frio, é o conhecimento, a intuição e sentir as pessoas como algo que faz parte de toda a nossa vida. A ciência integral, que eu chamo. É isso, gente. Então, todos falamos. Alguém quer adicionar alguma coisa? Mônica quer falar mais alguma coisa? Silvia, Maria, Ani, Antônio? Ai, não resisto. É porque quando você estava falando, num determinado momento, me veio ocorrer, eu acho, duas palavrinhas: disposição interior. Aí depois, com a contribuição da Maria, falando da harmonia, a Maria deu um show, né? Foi na essência, né? Falando e tal, e a Maria buscar harmonia. Com o mundo, com as pessoas, consigo mesmo. E aí, o Rubens fez a observação, lembrou, né? Porque quando a gente fala, eu sempre estou falando isso, se eu vou falar para alguém alguma coisa, ou fazer uma live, ou qualquer coisa assim, eu estou falando a partir de mim. A gente precisa criar a cultura das pessoas entenderem que cada um tem um universo, que a gente fala uma coisa, mas você vai ouvir a partir do seu universo. Então, é muito bom deixar, às vezes, é bom ou não é prudente deixar as coisas claras, para que as pessoas não se sintam julgadas, né? E aí, com a disposição interior, aí o Rubens falou do princípio da grande liberdade e honestidade intelectual. Isso é uma coisa sensacional. E aí a Cássia falou sobre essa questão de você persistir na disciplina de fazer o que faz bem para você. Que muitas vezes é uma coisa inocente, como acordar de madrugada para estudar, e a mãe não deixa. E aí você encontra um ambiente onde você pode se expressar de uma forma que é saudável para você, quer dizer, buscar esse ambiente. Vamos falar rapidinho só para eu sedimentar aqui no meu aprendizado. Tem uma história que a Clarice Píncola Estés descreve no livro dela, famoso, Mulheres que Correm com os Lobos, que é a vendedora de fósforos, que é uma menininha que vende fósforos num desses países de neve, eu não lembro de qual a origem da história. E ela estava lá vendendo fósforo, só que está uma nevasca, está frio, não tem quase ninguém compra o fósforo, e ela senta lá encosta no muro e começa a acender os fósforos, e se distrai com aquele calorzinho, aquela chaminha, e vai. Vou dar spoiler,
vou dar spoiler, no dia seguinte a menina está morta. Porque se distraiu na noite fria com um foguinho que não era suficiente para aquecê-la. Então, essa história me lembrou muito a questão... Me lembra, não, ela diz literalmente, a fala da Cássia me lembrou a necessidade de você buscar um ambiente onde você seja aquecido, onde você tenha apropriado para a vida, para a sua vida. Né? E aí, essa busca, essa percepção de que a gente precisa buscar um ambiente favorável à vida, junto com a disposição interior, né? Com essa honestidade intelectual, quer dizer, é claro que isso tudo parece muito fácil falando, né? No dia a dia, isso tudo me lembrou essa necessidade do ambiente externo, ambiente interno, e é isso. Deixa eu te agradecer, Silvia, por esse complemento rico, essa metáfora muito importante da menininha e dos fósforos, né? E agora eu constato aqui que nós temos a presença do Luiz Carlos, que caiu, se materializou aqui entre nós. Não sei se ele já estava presente ou não, né? Mas deixa eu ver se ele quer dizer alguma coisa que todos nós já falamos. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não sei se você estava ouvindo, não estava. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar o microfone aqui. Tá escutando? Tá baixinho, mas estamos ouvindo, Eu estou... amanhã de domingo é o dia que Dona Selma fica folgado para ela para vir aqui, né? Então eu consegui participar de um trecho assim da prática da saúde, né? E depois, no intervalo, aí eu tive que interromper, né? Mas providenciando aqui que também tem a ver com viabilizar lá a produção dos sítios, mas eu fiquei com o som aqui acompanhando algumas das observações, o que o Rubens estava falando sobre o capítulo, né? Mas passando de lá para cá, eu tirei a imagem assim, porque senão é meio desagradável assim, ficar uma pessoa, todo mundo falando, e uma pessoa cruzando para lá e para cá, fazendo outras coisas. Eu comprei o livro, tenho tido uma correria muito grande, assim, em função de uma série de situações pendentes, assim, e tem me absorvido durante a semana e as noites também, assim, né? Não sempre que eu consigo dormir bem, né? Então, eu ainda não consegui para ler os livros, né? Mas as reuniões estão ficando disponíveis, né? Então, é um projeto de mais ou menos tentar recuperar as reuniões das últimas, da última reunião. Eu anotei alguma coisa que eu gostaria de falar sobre o que a Silvia falou, que foi muito interessante, né? E minha fala assim, no sentido de que eu quero pegar o andamento assim da leitura de vocês, das observações, né? Espero que essas situações se encaminhem positivamente, e eu possa ter esse tempinho assim para reparar as mensagens. Não é sempre que eu consigo acessar, porque eu fico assim, não, depois eu não vou saber o que eu vi, o que eu não vi e tudo, então às vezes eu não acompanho assim muito no tempo o WhatsApp, né? Então foi muito bom, peguei hoje
dos comentários, né? E eu estou montando essa minha intenção, queria que vocês colocassem na luz também, para que tudo transcorra para o bem maior de todos, né? Que essa situação se resolva, né? De modo que eu possa me dedicar mais aqui às coisas que são mais as outras coisas estão perto do coração também, mas essas estão mais perto do coração, né? E é isso aí. Eu agradecer a vocês a paciência de agora de me escutar. Assim, às vezes eu sou meio enrolado para falar, não sei se eu estou conseguindo, né? Mas é o que eu estou conseguindo agora, né? Então, foi muito boa essa fala assim, sobre o julgamento assim, da Sílvia agora, né? Que eu peguei, né? Porque a gente às vezes se coloca em julgamento, né? Então, às vezes, uma coisa que a pessoa falou, sem menor intenção, a gente já vê uma coisa, isso foi para mim, Então, é isso assim, né? Isso de olhar as coisas com o coração, a gente buscar harmonia dentro da gente, né? Buscar harmonia assim, do lado de fora também. Isso aí. Obrigado, Rubem, pela palavra. Fantástico, Luiz Carlos. Fantástico. Tem até uma brincadeirinha. Só para finalizar, eu quero me melhorar também nessa parte técnica, né? Eu vi um pedaço da fala do professor Rito, né? Que ele é bom nessa e compreendi muitas das coisas assim que eu estava mexendo assim, mas eu estava ligado no que ele estava falando. Foi muito interessante esse trabalhar de noite e ter que funcionar no dia seguinte, né? E às vezes a dificuldade de explicar para uma outra pessoa que tinha participado daquele processo, assim, que tinha sido muito rico e interessante, assim. Obrigado, desculpe aí, mas... Imagina, eu achei incrível. Todas as falas hoje acho que serviram para mim também, me ajudaram muito. E algumas me tocaram também. E elas dão sentido. Tinha um ditado popular, às vezes eu estava numa reunião com o Francisco e o Francisco tem uma fala impessoal, mas que às vezes toca umas pessoas e ele está falando para mim. Aí eu acabava a reunião e falei, poxa, hoje o Francisco fez a reunião para mim. Aí eu, não, fez para mim. Aí eu vi que todo mundo tinha pegado uma coisa de particular, e nós brincamos com ele, né? Se ele estava direcionando a fala para uma ou para outra pessoa, né? Ele riu, né? E brincou, falou, olha, eu só sei de uma coisa. Bateu, doeu, pode levar que é seu. Mas mas assim, a ideia do julgamento que... Não, às vezes se você fala pelo coração, acontece isso. Às vezes você fala e as pessoas podem achar que ela é especial, a fala está para ela, está recebendo um ensinamento, como pode ser o contrário, né? Essa pessoa está me perseguindo, né? Então, de fato, é perigoso. E acho que a Sílvia, a Mônica e a Ani, em especial, lembraram muito bem que a gente tem que tomar um cuidado, né, para não julgar as pessoas, né, porque isso é o contrário de tudo que o grupo se propõe a fazer, né? Pelo contrário, a gente se definiu como um grupo livre e multicultural, onde cada um tem a sua verdade. Se está perseguindo essa verdade com honestidade, cada um é que sabe de si. Isso é que é a riqueza, né? E no diálogo natural, que às vezes um aprende com o outro e leva isso para a sua vida, se acha que é interessante, né? Na relação mestre-discípulo, é que o discípulo dá mais liberdade para o mestre, dá mais direito para o mestre,
porque é na intenção que o discípulo confia que o mestre está dizendo aquilo para o bem dele. Então o mestre às vezes pode ser mais duro, sim, e admoestar, né? Mas é uma função pedagógica. Aí está tudo certo, não é julgamento. É uma função educativa, né? Também. Então, eu queria dizer isso e queria saber quem gostaria. A Ani sempre gosta que eu feche, faça a síntese final, que é a função do mediador. Mas hoje foi tudo tão diferente. Eu queria saber quem quer falar mais uma palavrinha para a gente ir caminhando já para o encerramento. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então, como grande síntese, eu vou ficar com as palavras da Maria, que absorveu a Brahma Shakti da prática da saúde e, por isso, se encheu de um espírito de harmonia, mostrou gratidão por isso, e nessa ação, nessa meditação na ação de ser grata, né, ela manteve essa energia, que é a energia que faz com que ela volte para a vida cheia de vida e não um pouquinho assim abatida como ela estava antes da reunião. Então está aí o grande exemplo para nós do que é absorver e manter a Shakti, que é o que a gente tratou aqui, né? E, de uma certa maneira, isso contempla todas as falas e todas as nossas estratégias, todas as lembranças, né? Porque é isso que atrai a intuição, como lembrou o professor Rito, lembrou também sobre os horários do dia, que cada um tem uma característica, e sobre essa característica peculiar da madrugada, que é quando as intuições sobre o novo e sobre a ciência sagrada se manifestam, a nossa relação com isso, o cuidado com a soneca ou não durante o dia, as pequenas sonecas, que podem ser benéficas ou podem trazer insônia, como lembrou a Ani, que é totalmente contraindicado fazer soneca para quem à noite vai perder o sono. Que cada um tem o seu lugar e o seu modo de fazer isso, né? Então, vem aí as falas que lembraram do julgamento, o cuidado que tem que ter de não julgar, que a Silvia falou, e a lembrança sobre todas as experiências sagradas que a Mônica trouxe muito bem, e que depois dessa experiência você fazia uma roda e sedimentava esse conhecimento espiritual, não necessariamente no silêncio, que era o exemplo que eu tinha dado, mas numa fala que é uma espécie de fala que é sinônimo de silêncio porque não emite ruído. E silêncio, quando a gente pede, é para evitar o ruído, não a fala harmônica. E a Cássia, acho que falou dessa experiência da madrugada e da importância de tudo isso, acho que casando então com todas as outras falas. E eu acho que essa é a síntese que eu guardo para mim também. Para o nosso próximo encontro, então daqui a 15 dias. Não tive tempo de falar do filme, que era o que a Ani tinha pedido. Não é necessário, tem um site, o filme vai estar disponibilizado lá. E se não tiver ainda disponibilizado, tem vários vídeos pequenos e depoimentos. Na verdade, são teasers do filme, vários momentos do filme, em vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos, que dão uma grande ideia do que foi esse filme. Mas se fosse só resumir em 2 palavras, eu vou dizer isso, que o David Bohm, esse grande físico, perseguido por Oppenheimer,
Oppenheimer, e por todo aquele grupo que via comunista, inclusive onde não tinha comunista, né? Então ele foi perseguido e perdeu muitas chances na universidade, mas ele tinha uma intuição tão grande que foi reconhecido pelos seus pais, os seus trabalhos revolucionários à física quântica, e ele teve um diálogo que ele manteve de quase 30 anos com Krishnamurti, que ele buscava para física as soluções do Krishnamurti. Porque a grande sacada, acho que com isso eu fecho, a grande sacada do livro, do filme, é entender essa questão que nós trouxemos no nosso grupo desde o início. O que é o observador e o que é a coisa observada. Né? E que nas experiências, o que é a meditação, acabou, é aí. Né? E que nas experiências da física, você sempre tinha interferência do observador na coisa observada. E isso não fica mais claro em nenhum lugar do que no próprio sujeito. Que quando ele se torna observador de si próprio, quando ele começa a se procurar internamente, esse próprio gesto já o modifica. Então, quando ele se deu conta disso, ele falou, mas é isso que é a essência da física quântica. É essa experiência que os místicos tratavam. Quando ele percebeu isso, ele começou a criar teorias, com o nome, por exemplo, de Hidden Values, ou de Quantum Infinity, que são as questões que ele trabalha no filme, que falam de um estado que é espiritual, político e físico ao mesmo tempo. Porque quando você estabelece um tal sistema lá que ele postulou, de unidade quântica, os elétrons desse sistema, por incrível que pareça, ao invés de perderem a sua liberdade, eles se movem livremente. Como se, no estado de um comunismo perfeito, a liberdade do indivíduo, ao invés de ser tolhida, era exercida na sua plenitude, com o respeito de todos os seus pares. Ou seja, isso é o resumo do filme na minha leitura. Mas para quem quiser, estão lá todos os depoimentos. E é claro que eu não estou falando de comunismo no sentido político, do partidário. Estou falando nessa ideia de conciliar o ideal social com o ideal individual e harmonizar essas duas questões. Ele conseguiu isso por meio das teorias físicas e encontrou um tal resultado, provado cientificamente, que não importa quanto a física avance, surge sempre uma matéria nova sobre a qual ela nunca poderá dizer uma única palavra. Ou seja, a física comprova que existe a metafísica. Aquilo sobre aquilo ela terá que calar. Isso para ele é tão espetacular e é o resultado mais espiritual e inesperado que ele praticamente se rende a essa coisa transcendente que se faz manifesta na não localidade, que ele chama. Ou seja, a experiência que acontece em qualquer átomo aqui se dá em qualquer lugar do universo e eu tenho acesso a essa informação instantaneamente, independente da distância do tempo. Ou seja, é como se ele se desse conta da imanência e transcendência do Atma, que reside em nós e fora de nós e lá no transcendente. Esse é o resultado espiritual que ele começou a entender quando viu a metáfora dos dois pássaros, da testemunha e do observador, e que ele foi se aprofundar sobre isso com Krishnamurti. Daí nasceu uma amizade de 30 anos, e era dessas conversas que ele buscava depois, quando ia meditar, refletir sobre a física, os modelos e as respostas para aplicar na teoria atômica sobre o comportamento dos elétrons. Então, comportamento quântico dos elétrons. Então, esse é o resumo da... Agora, eu não sou quântico, talvez a Cássia que devesse encerrar, então eu passo para ela falar o último... Não? Então, pronto. Então, acho que com isso, de fato, eu encerro a nossa reunião mostrando que, de fato, esse grupo trabalha na interface
da ciência, da espiritualidade, da política, do social, do psíquico. Nós somos o grupo da interface de tudo. Então, agradeço a presença de todos. Fico feliz aqui, né? Bom domingo, bom descanso e até daqui a 15 dias. Se não, a gente se vê aqui e ali numa conversinha pelo WhatsApp. Então, eu estou me despedindo. Quem quiser abrir o microfone, fala o que quiser. E a gente já está se despedindo. Namastê. Bom domingo. Namastê, gente. Bom domingo, excelente domingo. Obrigada por tudo, gratidão aí para a Cássia também, pela vivência. Obrigada, Cássia, sempre maravilhoso. Tá, bom domingo para vocês. Um beijo. Bom domingo, beijo, obrigada. Tchau. Bom domingo. Tchau, Beijo. Maria. Uma vez eu comento mais alguma coisa que me lembrou coisas da reunião de hoje, assim, né? Na fala de, né? Sobre as práticas que eu fiz quando era estudante, que estudava de madrugada. Guarda para a próxima, Luiz. Ficou devendo. Ficou devendo. O pessoal já está saindo, né? Tchau, Luiz. Tchau, Luiz. Grato a você. Que a gente pode chegar perto sem ter. Eu estava com esse negócio. Eu estava com esse banheiro aqui, a gente trançando com. Tchau. Tchau, Vitor. Tchau, Luiz. Estou saindo também.